Você sabia que neste exato momento, dentro de cada uma das suas 37 trilhões de células, existe um manual de instruções que, se fosse desenrolado e esticado, poderia ir da Terra à Lua mais de 6.000 vezes? E o mais perturbador, esse manual contém segredos sobre você que nem você mesmo conhece ainda. Prepare-se, porque o que vou revelar sobre o seu DNA vai mudar completamente a forma como você se enxerga. Olha só que loucura! Se eu pegasse todo o DNA do seu corpo e colocasse numa balança, saberia quanto pesaria? Apenas 50 gramas. Isso mesmo, o código que determina absolutamente tudo sobre você, desde a cor dos seus olhos até sua predisposição para gostar de coentro, pesa menos que um ovo de galinha. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Dentro desses 50 gramas existe mais informação do que todos os livros já escritos na história da humanidade. Estamos falando de 3 bilhões de letras químicas que formam o seu código genético pessoal. E sabe qual é a parte mais assustadora? 99,9% do seu DNA é idêntico ao meu, ao do seu vizinho, até ao do Neymar. É isso mesmo que você ouviu. Toda a diferença entre você e qualquer outra pessoa no planeta está em mísero 0,1% do código. Parece pouco? Pois esse 0,1% representa 3 milhões de diferenças genéticas. 3 milhões. Deixa eu te contar um segredo que vai explodir sua mente. DNA é basicamente uma escada em espiral microscópica que está bêbada. Sério. Imagine uma escada de bombeiro torcida 10 vezes a cada volta completa. Essa é a famosa dupla hélice. Mas não é uma escada qualquer. Os degraus dessa escada são feitos de apenas 4 tipos de peças, que os cientistas chamam de bases: adenina, timina, guanina e citosina. Ou, para os íntimos, A, T, G e C. Agora vem a parte genial. Essas 4 letrinhas se combinam em grupos de 3 para formar palavras. E essas palavras formam frases. E essas frases formam capítulos inteiros que dizem para o seu corpo: ei, produz insulina agora. Ou, hora de fazer crescer cabelo nessa região. É como se dentro de você existisse a biblioteca mais complexa do universo, escrita em um alfabeto de apenas 4 letras. Shakespeare escreveu todas as suas obras com 26 letras. A natureza criou você com apenas 4. Quer saber algo que vai te deixar de queixo caído? Apenas 2% do seu DNA realmente faz alguma coisa. Isso mesmo. 98% do seu código genético era chamado de DNA lixo, porque os cientistas achavam que não servia para nada. Mas calma aí. Descobrimos que esse lixo é na verdade o maestro da orquestra. É ele que liga e desliga os outros 2%, como se fossem interruptores de luz. É por isso que você tem 2 mãos e não 3, 2 olhos, e não um ciclope no meio da testa. E tem mais. Seu DNA contém vírus antigos. Estou falando sério. Cerca de 8% do seu código genético são pedaços de vírus que infectaram seus ancestrais há milhões de anos e decidiram ficar. Alguns desses vírus fossilizados são essenciais para a nossa sobrevivência. Um deles, por exemplo, é responsável pela formação da placenta. Sem um vírus ancestral, mamíferos nem existiriam. Agora segura essa. Seu DNA tem capacidade de armazenamento que deixaria qualquer pendrive no chinelo. Em apenas 1 grama de DNA, dá para guardar 215 petabytes de informação. Para você ter ideia, isso é equivalente a 215 milhões de gigabytes. Todos os vídeos do YouTube caberiam em uma colher de chá de DNA. Não é à toa que empresas como Microsoft estão investindo bilhões para usar DNA como o HD do futuro. Mas o DNA não é só um HD biológico. Ele é um verdadeiro laboratório químico ambulante. A cada segundo, seu DNA está produzindo milhares de proteínas diferentes. É como se cada célula fosse uma fábrica com 20.000 operários trabalhando simultaneamente, e o DNA fosse o manual de instruções que todos seguem. E olha que coisa doida, seu DNA se autorrepara. Todos os dias ele sofre cerca de 10.000 danos por radiação, poluição, ou simplesmente porque a vida acontece. Mas ele tem uma equipe de manutenção trabalhando 24/7 para consertar esses erros. Quando essa equipe falha, bem, é aí que problemas sérios podem aparecer. Ei, se você está tão fascinado quanto eu com esses segredos do DNA, mostra para o YouTube
que esse tipo de conteúdo vale a pena. Dá aquele like maroto aí embaixo e, se ainda não é inscrito, aperta o sininho porque, cara, o que vem por aí vai deixar você ainda mais impressionado. Aliás, comenta aí, qual foi a informação que mais te surpreendeu até agora? Quero muito saber o que está explodindo a cabeça de vocês. E olha, o que vou revelar agora sobre o que seu DNA sabe sobre o seu futuro é de arrepiar. Prepare-se para isso. Seu DNA é uma máquina do tempo. Não estou brincando. Dentro do seu código genético estão gravadas histórias de todos os seus ancestrais. Dá para rastrear sua linhagem até 200 mil anos atrás, quando os primeiros Homo sapiens caminhavam pela África. Mas não é só sobre o passado. Seu DNA pode prever o futuro. Cientistas já conseguem identificar predisposições para mais de 6 mil doenças diferentes só lendo seu código genético. É como se você nascesse com spoilers da sua própria vida. E aqui vem a parte mais controversa. Seu DNA influencia até suas escolhas. Estudos com gêmeos idênticos separados no nascimento mostram similaridades assustadoras. Mesmas profissões, mesmos hobbies, às vezes até casam com pessoas com o mesmo nome. Será que o livre-arbítrio é só uma ilusão e somos todos marionetes do nosso código genético? Calma, não é bem assim. Aqui é onde a história fica realmente interessante. Descobrimos que você pode ligar e desligar genes como se fossem aplicativos no celular. Isso se chama epigenética e é revolucionário. Sabe aquela história de que você está condenado pelos genes da sua família? Mentira. Seus hábitos podem silenciar genes ruins e ativar genes bons. Exercício físico, por exemplo, pode desligar genes ligados à obesidade. Meditação pode ativar genes que combatem inflamação. Mas atenção, o contrário também é verdade. Estresse crônico, má alimentação e falta de sono podem acordar genes que estavam dormindo quietinhos. É como se você tivesse um exército de soldados dentro de você e suas escolhas diárias decidem quem vai para a batalha. E o mais louco, essas mudanças podem ser passadas para seus filhos. O que você come, como você vive, até os traumas que você sofre podem marcar seu DNA e ser transmitidos. Estudos com sobreviventes do Holocausto mostraram que o trauma alterou genes que foram passados para as próximas gerações. Agora vou te contar os mistérios do DNA que tiram o sono dos cientistas. Primeiro, temos genes de espécies que nem deveríamos ter. Existem mais de 200 genes no corpo humano que não vieram de nenhum ancestral conhecido. De onde vieram? Ninguém sabe ao certo. Segundo mistério, o DNA tem muito mais dimensões do que imaginávamos. Não é só uma escada torcida. Ele forma loops, nós e estruturas tridimensionais complexas que mudam dependendo do que a célula precisa fazer. É como origami molecular em tempo real. Terceiro, algumas pessoas têm mutações que as tornam praticamente super-humanas. Existe uma mulher na Escócia que não sente dor. Um homem na Alemanha tem ossos 8 vezes mais densos que o normal. Crianças na Itália são imunes ao HIV. Esses mutantes da vida real carregam segredos em seu DNA que poderiam revolucionar a medicina. Imagine se pudéssemos copiar essas mutações. Poderíamos criar humanos imunes a doenças, que vivem mais, que se curam mais rápido. O que está por vir é ainda mais impressionante. CRISPR, a ferramenta de edição genética, está transformando ficção científica em realidade. Já curamos cegueira hereditária, eliminamos anemia falciforme, e isso é só o começo. Em breve, poderemos fazer upload e download de DNA como se fosse um arquivo. Imagine salvar o DNA de espécies em extinção e recriá-las no futuro. Ou melhor, imagine poder fazer backup do seu próprio DNA jovem e restaurá-lo quando envelhecer. Cientistas já estão trabalhando em algo chamado DNA sintético, com 8 letras em vez de 4. Isso quadruplicaria a complexidade possível da vida. Poderíamos criar formas de vida completamente novas, com capacidades que nem existem na natureza. Mas a pergunta que não quer calar: devemos mexer nisso? Temos sabedoria suficiente para brincar de Deus com o código da vida? Então é isso. Você não é apenas um amontoado de células. Você é uma biblioteca ambulante de 3 bilhões de anos de evolução. Cada célula do seu corpo carrega a história épica de como a vida conquistou este planeta. Seu DNA sobreviveu a extinções em massa, eras do gelo, predadores, doenças, guerras.
Você é literalmente feito da mesma poeira estelar que forma o universo, organizada no código mais elegante e complexo que conhecemos. Da próxima vez que você se olhar no espelho, lembre-se, você está olhando para o resultado de bilhões de anos de sucesso evolutivo. Você é um milagre estatístico ambulante, uma impossibilidade matemática que deu certo. E a melhor parte? A história do seu DNA ainda está sendo escrita. Cada escolha que você faz, cada experiência que vive, está moldando não apenas seu futuro, mas potencialmente o futuro da nossa espécie. Você não é prisioneiro dos seus genes. Você é o autor da próxima página dessa história épica. E aí, preparado para escrever o próximo capítulo?